Lucas capítulo de número 15, verso 11 a seguir. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. Um certo homem tinha 2. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu para eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Amém? Levante sua mão direita e diga assim: Senhor Jesus, fala comigo através da sua palavra. Amém e amém. Anote o tema desta mensagem, o tema desse ensinamento: obstáculos pelos quais nos separa da comunhão com o Pai. Obstáculos pelos quais nos separa da comunhão com o Pai. O filho pródigo, ele tem diversas características. As características do filho pródigo agrega também em nossas vidas. Se nós olharmos de forma com bastante atenção para o filho pródigo, nós vamos perceber, queridos irmãos, que em muitos detalhes, não em todos, mas em muitos detalhes, somos parecidos com o filho pródigo. A parábola do filho pródigo é uma das mensagens mais ensinada, pregada. E esta parábola, ela foi verbalizada pelo mestre dos mestres, Jesus Cristo. Jesus
ele usava, através das suas prédicas, dos seus sermões, esta arte de ministrar através de parábolas. E quando ele ministrava através de parábolas, algumas vezes as pessoas não entendiam, outras vezes elas entendiam, porque ele fazia um paralelo, uma comparação. E esta parábola que Jesus contara, não foi uma invenção da sua mente, um produto da sua mente, mas algo que aconteceu mesmo no passado. Isso aconteceu. O cidadão fazendeiro tinha 2 filhos, um mais jovem e o outro mais velho. Esse pai aqui é uma tipificação de Deus. Dentro desta fazenda, desta casa, porque fazenda nos remete a ovelhas. Dentro desta fazenda, desta casa, existem 2 grupos. O primeiro grupo, o grupo dos mais velhos, e o grupo dos mais novos. Na igreja não é diferente. Existem pessoas mais velhas e existem pessoas mais novas. Sempre vai existir esses 2 grupos de pessoas. E nós estamos inseridos dentro desta parábola. Pois bem, o filho mais novo, ele tinha uma parte peculiar. E segundo alguns historiadores, a parte que lhe pertencia era basicamente de 30% a 40%. Mas um dia ele acorda, e ele já acorda com esse pensamento: eu preciso conversar com meu pai, eu preciso conversar com ele a respeito da minha herança, do meu direito como filho. Eu não quero mais viver perto dele, eu não suporto mais esta fazenda, eu não quero mais viver debaixo de autoridade, eu quero viver do meu jeito. Eu não quero dar satisfação para A, para B, para C, eu não quero. Ele criou coragem e ele conversou com seu pai, ao ponto dele dizer assim: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Eu quero a parte. Eu quero a parte da fazenda que me pertence. O que é de direito meu, eu quero. Colocou os pés na parede. Eu quero. E diz a palavra de Deus que o pai repartiu entre eles. Chamou o filho mais velho, chamou o novo, contou a história. Esse garoto, esse rapaz, não quer mais conviver entre nós. Ele resolveu ir embora, e eu não posso obrigá-lo. Deus não obriga ninguém, queridos irmãos, a ficar na sua presença. Por isso que nós devemos servir a Deus de livre e espontânea vontade, com amor, com dedicação. Deus não coloca um anjo atrás de nós com as suas mãos empurrando: entra no céu, não. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Guarda a coroa, a tua coroa,
para que ninguém roube a tua coroa. Aquele que quiser vir a mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. O pai repartiu, queridos irmãos, a herança entre os dois. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Após o pai ter repartido, ele ainda ficou alguns dias na casa. Esses dias que ele ficara na casa, ele teve as suas respectivas oportunidades para pensar. E o pensamento com certeza seria dois pensamentos. Primeiro, será que eu não vou fazer uma besteira na minha vida? Saindo de perto da casa do meu pai? Segundo pensamento, eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Não. Eu decidi. Eu já estou aqui com um montante no meu bolso, o dinheiro já está aqui. Estou rico, tenho muito dinheiro. E outra coisa, eu vou para um lugar distante, uma terra tão distante, fica distante de todos, de tudo. Eu não quero mais saber da casa do pai, eu não quero mais saber de estar debaixo de autoridade de pai. Eu vou para uma terra distante. Obstáculos pelos quais nos separa da comunhão com o pai. Anote aí, primeiro ponto que eu vejo aqui: independência. Quando ele diz assim: pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem, ele queria se tornar uma pessoa independente. Irmãos, isso é muito perigoso. Quando nós entramos por esse caminho de nos tornarmos independentes. Porque uma pessoa que se torna independente, ela não quer prestar mais submissão a outrem. Ela não quer mais estar debaixo de uma liderança. Ela quer se tornar independente. E eu abro aqui um parêntese para dizer: o que eu já vi de tantos crentes, desculpe a expressão, quebrar a cara quando eles se tornam independentes. Existem algumas características de pessoas que se tornam independentes. Primeiro ponto: uma pessoa que se torna independente, ela se acha autossuficiente. Por que ela se acha autossuficiente? Porque a priori ela tem alguma coisa. E o caso dele aqui, que ele tinha o quê? A herança estava com ele. Quando uma pessoa, nós devemos ter muito cuidado, quando Deus está nos agraciando com dons, na pregação, no louvor, com bens materiais, na vida financeira, para nós nunca sairmos debaixo da vontade de Deus. Porque a gente tem observado que quando uma pessoa se torna independente, ela começa a trilhar num caminho que parece que não tem mais volta. Ela não consegue enxergar mais nada. Ela só consegue enxergar na sua visão. Não para mais para receber um conselho. O seu pai com certeza dissera para ele: meu filho, não vá. Quem sabe os empregados disseram: você não pode ir, fica conosco. Até mesmo o irmão mais velho: não vá, o seu lugar é aqui, a gente gosta de você. Não, eu quero a parte que me pertence, eu quero me tornar uma pessoa
independente. Isso é muito perigoso. Isso nos separa da comunhão com o Pai. Nos separa da comunhão com o Pai. O próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Quando uma pessoa se torna dependente, Deus não pode fazer nada por esta pessoa, porque ela se tornou independente. O próprio Moisés disse assim: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Em outras palavras, eu quero me tornar sempre dependente do Senhor. Eu quero sempre ser um dependente eterno. Eu não quero me tornar um independente, um crente desigrejado, um crente que não tem pastor, um crente que não se congrega, um crente que não tem compromisso. É um crente independente. Ele não tem compromisso com a sua convenção, ele não tem compromisso com a sua liderança, ele não tem compromisso com ninguém, porque ele se acha o cara. É independente. E não sabendo ele que está se afastando da comunhão do Pai. A gente tem visto isso no nosso meio. A pessoa está bem na igreja, servindo a Deus, mas de repente ela quer porque quer ser pastor, quer porque quer sair da igreja, inventa uma treta com o pastor, começa a discordar do ministério da igreja, do presbitério da igreja, do diaconato da igreja, da liderança da igreja, porque ele quer se tornar independente. Porque o independente diz assim: eu queria estar no lugar do pastor, eu queria estar no lugar da Jordânia, eu queria estar no lugar do presbítero Odair, eu queria estar, porque ele quer ser independente. Ele não espera o momento dele, a hora dele. E a gente tem visto isso acontecer no nosso meio. Aí sai do nosso meio, aí abre uma igreja, a priori parece uma loja, porque quando a pessoa abre uma loja, faz aquela propaganda, mas depois acaba o estoque, né? O primeiro encanto, tudo é bom, tudo é belo. Aí depois vem a prova. Como não foi chamado por Deus, o trabalho não foi segundo a vontade de Deus, o trabalho acaba, se fecha, fica envergonhado. A gente tem visto muito isso. Por quê? Porque o obreiro, a obreira, a pessoa quer se tornar o quê? Independente. Não quer estar debaixo de uma liderança, de uma convenção, não quer estar debaixo de uma liderança pastoral, ele quer ser independente. E a gente observa na vida desse jovem aqui: não, da minha parte que me pertence, eu não quero nem morar perto do Senhor meu Pai, eu não quero nem estar na nossa terra, eu quero ir para uma terra distante, eu não quero nem saber de vocês. Levante sua mão direita e diga: Senhor, guarda meu coração para que eu não me torne uma pessoa independente. Tem mulher que bate no peito e diz assim: eu não dependo do marido, não dependo de sei o que, porque eu sou independente. Ei, cuidado. Tem marido que bate no peito e diz assim: eu não preciso de você não, esposa, eu não preciso de você não, filhos, porque eu se torna independente. Isso é muito perigoso. Quando nós nos tornamos independentes, nós estamos dando o primeiro passo para romper uma aliança com o Pai. Diga assim: quando nós nos tornamos independentes, estamos dando o primeiro passo para quebrar uma aliança com o Pai. O segundo obstáculo pelos quais nos separa da comunhão com o Pai: distância. Anote aí: distância. O versículo 13 diz assim: partiu para uma terra distante. Observamos bem, irmãos, que primeiramente ele quer se tornar o quê? Uma pessoa
independente. Quando a pessoa se torna uma pessoa dependente, ela diz assim: agora eu criei o que, irmãos? Asas. Agora é a hora de eu dar o primeiro voo. Agora eu estou livre. Agora eu estou livre. Agora eu vou dar o meu primeiro voo. Cuidado com esse voo. Eu vou para uma terra distante, uma terra longínqua. O distanciamento da casa do Pai, o distanciamento da sociedade e família nos separa da comunhão com o Pai. Pode fazer um levantamento. Pessoas que passam meses, anos sem vir na igreja, as suas vidas não estão bem com Deus. Não. É crente? É, até o diabo é. Se não consegue ter comunhão com os irmãos, como vai ter comunhão com Deus? Porque o independente, ele se distancia. Vocês podem observar, ele se distancia. Ele sai da casa do Pai, e a intenção dele não é mais voltar, não. Porque ele vai se distanciando, ele vai criando bloqueios. Se você passar 15 dias ou um mês sem vir na igreja, e se alguém não pegar o telefone e ligar para você, se você ficar enfermo, de repente, alguém não ligou para você, você já vai começar a criar na sua mente um mau pensamento contra o pastor, contra os irmãos, contra o ministério, porque ninguém mandou uma mensagem no WhatsApp para você, ninguém conversou com você. Você vai criar, e você vai pensar assim: eu não sou amado, não sou querido, ninguém me deu atenção. Você vai criar isso na sua mente. Diga assim: por quê, pastor? Porque você se distanciou por alguns dias. É isso que acontece conosco quando nós passamos muito tempo sem vir na igreja, sem buscar a Deus. A gente começa a criar outro mundo, queridos irmãos, outro mundo. Quem está me entendendo, diga amém. Não queira se distanciar da comunhão com o Pai. Mesmo se arrastando, sentindo dores, é melhor estar na presença do Pai. É melhor estar na casa do Pai. Na igreja existem problemas? Ixi, como existem problemas. Sim ou não? Mas é melhor estar presente do que estar afastado, distanciado. O terceiro obstáculo pelo qual nos separa da comunhão do Pai, anote aí: pecado. No versículo 13, parte B, diz assim: e passou a viver dissolutamente. Ele passou a viver uma vida dissoluta. O que significa viver uma vida dissolutamente? Dissoluta. Significa viver sem equilíbrio. Ele fazia tudo que vinha na mente dele. Agora eu posso. Agora observe bem. Primeiro ponto, ele se tornou o quê? Segundo ponto, ele se distanciou. E agora ele está mergulhado no pecado, ao ponto que o irmão dele diz que ele gastou todo o dinheiro com as meretrizes, as prostitutas.
O pecado separa o homem da comunhão do Pai. Então observe bem essas três coisas, para a gente já caminhar para o encerramento. Independência, irmãos. Vamos sempre ter esse espírito, esse sentimento de servos. Diga assim, servo. Uma das características do servo é que ele serve seu Senhor. O servo não tem domínio de si mesmo, mas ele vive para o seu Senhor. Nós precisamos entender que nós somos servos de Deus e que nós precisamos sermos sempre dependentes do Senhor. Aconteça o que acontecer nesta casa, na sua vida, mas não queira se afastar da presença do Pai. Porque se você se afastar da presença do Pai, você vai para o terceiro estágio. E qual é o terceiro estágio? Mergulhar no pecado. E uma vez mergulhando no pecado, vai viver de forma dissoluta, desequilibrado, sem governo. Agora, o que nós precisamos para vencermos os obstáculos para termos comunhão com o Pai? Primeiro, reconhecer que na casa do Pai, aleluias, é o melhor lugar. O melhor lugar, queridos irmãos, é na casa do Pai. Depois esse jovem, ele mesmo reconhece. No versículo 17 ele diz: caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Ele estava na casa do pai, irmão Edson, mas ele não tinha esse entendimento, esse reconhecimento. Tem crente que não tem esse reconhecimento. Ele está vivendo bem na casa de Deus, na casa do Pai, servindo ao Senhor, mas de repente, irmãos, dá uma confusão na mente dele, no coração dele. Ele quer sair porque ele quer sair da presença do Senhor. E quando nós temos esse reconhecimento que na casa do Pai é a melhor casa, sim ou não? A casa dos nossos pais é a melhor casa. Eles podem ser chatos, eles podem pegar no pé, mas é a melhor casa. Lá você dorme a hora que você quer, você levanta algumas vezes a hora que você quer. Não é isso, Esther? Você abre a geladeira, você fecha a geladeira, você deita na cama, mas na casa de pessoas estranhas você faz isso? Sim ou não? Você não faz. Aqui na casa de Deus, irmãos, nós temos total liberdade, porque aonde está o Espírito de Deus há liberdade. Aleluias. Oh, glória a Deus, nós temos liberdade de adorar, de exaltar, de glorificar. E nesta casa nunca vai faltar banquete, nesta casa nunca vai faltar alimento, porque o Pai sempre tem alimento para nossas vidas. O que é gratificante é que sempre aqui tem pão quente, né, irmãos? A gente vem na segunda, tem pão, vem na terça, tem pão, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, tem pão. A gente sempre volta alimentado. Levanta as mãos e diga glórias a Deus. Diga assim: eu preciso ter esse reconhecimento que na casa de Deus é melhor. Segundo ponto, nós precisamos confessar os nossos pecados. No versículo 18 diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti.
Muitas vezes, queridos irmãos, a pessoa só reconhece quando ela vai para o fundo do poço. Você já foi para o fundo do poço? Você já chegou no fundo do poço na sua vida? Quem já chegou no fundo do poço? Olha lá, o nosso irmão. Eu sei que tem. Nosso irmão Jorge levantou as mãos. Já chegou no fundo do poço, né? Na lama. Olha para um lado, olha para outro. Meu Deus, só tem uma luz aqui. Mas graças a Deus que quando alguém chega no fundo do poço, pode levantar a cabeça que tem luz lá para cima, amém, irmãos? Mas é triste quando uma pessoa chega no fundo do poço. E ele aqui, queridos irmãos, só tem o reconhecimento quando ele chega no fundo do poço. Ele disse: se levantar-me-ei, irei ter com meu pai. O pai sempre estava perto dele, mas ele decidiu sair da presença do pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Porque quando, queridos irmãos, nós fazemos alguma coisa errada, nós pecamos contra Deus e contra as pessoas que nos deu total confiabilidade. Sim ou não? Tem pessoas que dizem assim: eu só devo pedir perdão a Deus, mas não pede perdão ao próximo. E nós precisamos pedir perdão a Deus e pedir perdão ao próximo. O próprio Jesus ensinou: se tu tem alguma coisa contra o teu irmão, e se tu queres ofertar, deixa a tua oferta no altar, vai te reconciliar, pedir perdão para com seu irmão, depois você apresenta a tua oferta no altar, e assim Deus vai te recompensar. Se tem alguma treta, alguma coisa contra alguém, vá lá pedir perdão, porque isso pode bloquear você para você não entrar no céu. Isso pode ser um problema seríssimo na sua vida. O que é mais fácil? Ser humilhado ou se humilhar, irmãos? Eu posso humilhar ele aqui, é mais fácil. Mas será que depois eu vou me humilhar e pedir perdão para ele? Vocês entenderam? Então esse cidadão aqui está no fundo do poço, onde não tem mais solução para ele. Ele desejava se alimentar da comida dos porcos, pensou, mas ele se lembrou: na casa do meu pai, os trabalhadores têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Vou me levantar, vou tomar uma decisão. Terceira coisa que ele fez, ele deixou o orgulho de lado. Diga assim: ele deixou o orgulho de lado. Verso 19, disse ele: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Irmãos, nós precisamos deixar o orgulho de lado. Eu sou muito aberto para pedir perdão quando eu machuco alguém. Muitas vezes eu não peço na hora, mas depois eu peço perdão, porque eu não quero deixar nenhuma raiz de amargura frutificar na minha vida. Tem pessoas não, que ela fica com aquilo na cabeça, e isso vai gerando dentro dela como se fosse um câncer, porque ela tem orgulho. O orgulho fala mais alto dentro dela. Eu voltar, eu abraçar,
eu pedir perdão, eu me comunicar. Não vou fazer isso não. Isso se chama orgulho. A Bíblia Sagrada diz que os humilhados serão exaltados, porém, os exaltados serão humilhados. Então deixe de lado o orgulho. O orgulho não vai te levar você a entrar no reino de Deus, porque bem-aventurado são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Diga assim: o orgulho é uma mancha. Se nós não tratarmos do orgulho, a mancha se multiplica. É uma mancha, queridos irmãos, que vai corroendo, que vai nos maltratando. O orgulhoso, ele é prepotente. Esse jovem aqui deixou o orgulho de lado. Ele pediu clemência, misericórdia. Eu devo voltar para a casa do meu pai. Lá é o meu lugar. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trata como o mesmo tratamento que o Senhor trata os seus trabalhadores. E eu abro aqui um parêntese: Deus nos trata de forma extraordinária, irmãos. O tratamento, diga assim, o tratamento de Deus, bata no seu peito, para comigo, é VIP. É um tratamento que não tem nota, irmãos. Nem nota 10, não é nota 1000. Diga assim: o tratamento que Deus tem para comigo não tem nota. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O que foi que ele fez? Ele se levanta. Ele se levanta para fazer o quê? Um concerto, uma aliança. Porque quando nós tiramos o orgulho do nosso coração, nós precisamos se levantarmos. No versículo 20, diz assim: levantando-se foi para o seu pai. Ele foi para o seu pai fazer o quê? Um concerto com o Senhor. Existem momentos na nossa vida que nós precisamos nos levantarmos, irmãos, de verdade, para fazermos um novo concerto, uma nova aliança com o Senhor. Agora vejamos bem, para me finalizar, benefícios que veio sobre a vida dele quando ele tomou essas decisões. Número 1, abraços e beijos. Diga assim: ele recebeu abraços e beijos. Quando ele se levantou, quando ele foi para a casa do seu pai, o seu pai abraçou ele e fez o quê? E beijou. Sabe o que significa? Isso, comunhão. Amém? Diga assim: eu não quero nunca sair da casa do pai, porque se eu sair da casa do pai, eu vou perder seus abraços e os seus beijos. Amém, irmãos? Quem sai da casa do pai vai pegar, sabe o que, irmãos? Bicuda, tapa. Mas quem está na casa do pai sempre vai receber o que? Carinho, a comunhão. Quem pode levantar as mãos e dizer glória a Deus? O segundo benefício, ele ganha vestes novas, veste de salvação. Quando nós estamos na casa de Deus, nós temos uma roupagem nova. Bem-aventurados são aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. Aleluias! As nossas vestes estão brancas pelo sangue do Cordeiro.
Mas quando nós saímos da presença do Senhor, as nossas vestes automaticamente elas se sujam. Ele recebeu o anel no dedo, que é símbolo de autoridade. Amém? Diga assim: quando eu estou na casa do Pai, eu tenho a autoridade de Deus. Mas quando eu saio da presença de Deus, eu perco o quê? A autoridade de Deus. Ele recebeu sandália nos pés para continuar caminhando na verdade. E por último, ele recebeu o novilho cevado, que é símbolo de alegria. Nos coloquemos em pés, em nome de Jesus. Toda esta explicação, o ápice dessa mensagem é 3 coisas. Quais são eles, pastor? Obstáculos pelos quais nos separa da comunhão com o Pai. Diga assim: eu não quero me tornar um crente independente. Eu sei que nós estamos aqui em distanciamento, mas diga para ele assim: eu dependo de você. Eu dependo do Senhor, pastor Elias. E como dependo? Eu dependo do Senhor, presbítero Cícero Romão. Será que você pode dizer para alguém: eu dependo de você? Será que você tem essa coragem para dizer: eu dependo de você? Oh, glória! Eu dependo de vocês, irmãos. Ah, eu não dependo do pastor Fábio Cardoso. Depende. Eu não dependo da igreja em Nazaré dos Patos. Como eu dependo da igreja? Diga assim: quando nós vivemos em comunhão, nós temos este reconhecimento, que nós dependemos de Deus e dependemos do próximo. Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus. Segundo ponto: não queira se distanciar da comunhão do pastor Elias. Não queira se distanciar da comunhão do seu irmão. Amém, irmãos? O pastor Elias pode ser chato, que não é. Mas eu não posso quebrar o meu vínculo de comunhão com ele. Eu não posso me distanciar dele. Eu posso ser chato, tem dia que eu pego no pé dele, mas ele não pode. Não, pastor, estou grudado com o Senhor. Amém, irmãos? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Esta mensagem, o ápice dessa mensagem, é para que nós possamos, irmã, estreitar o nosso relacionamento como crentes, como servo de Deus. Você pode levantar as mãos dessa noite. Você pode falar com o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Oh, irmão, nós estamos na casa do Pai, nós estamos na igreja, servindo a Ele com alegria. Temos as nossas indiferenças, mas aqui é o melhor lugar de estarmos adorando, exaltando o Pai. Nós queremos te agradecer por esta palavra, por esse ensinamento. É o melhor lugar, Senhor, é estar na casa do Senhor. Não queremos nos tornarmos independentes, não, meu Pai, que nós queremos sempre se tornarmos dependentes um dos outros. Nós dependemos da Tua graça, do Teu amor, da Tua bondade, da Tua misericórdia, da salvação. Nós dependemos da paz do Senhor, nós dependemos do amor do irmão, nós dependemos um dos outros, meu Pai. Que esse amor possa ser multiplicado no meio da igreja. Vai quebrando, Senhor, tudo aquilo que o diabo tem preparado contra a Tua igreja nesses últimos dias, colocando obstáculos, barreiras, para não vivermos em união, Senhor. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união.